A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu sou o presbítero Kleber, da Assembleia de Deus do Jardim Iva, estarei na Travessa Tigresa número 82. Estamos aqui hoje para a gente trazer mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa lição é a lição 3, ela será ministrada presencialmente no dia 16 de julho de 2023, e a gente vai hoje falar um pouco do perigo do ensino progressista, né? O que esse ensino traz, ele deteriora o quê, qual é a erosão que ele pode causar na ortodoxia, que tipo de desconstrução, né? O que esse teorismo pode trazer na vida do crente, como a gente vai aí ter argumentos para refutar esses ensinos aí que traz prejuízo para a obra de Deus, amém? Então fique conosco aí que a gente vai começar a falar sobre esse assunto, esse conteúdo muito importante. Muito bem, então vamos aí agora para o nosso texto áureo, né? O nosso texto áureo aí encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É um alerta aí que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, e estava certíssimo, né? Estamos tendo aí tempos muito trabalhosos. Nossa verdade prática diz o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. E é interessante aqui, irmãos, o escritor ele coloca que ele busca desconstruir a fé cristã por dentro. Os irmãos sabem que uma doença interna é muito mais difícil de tratar do que uma doença externa, né? Uma doença externa, uma doença subcutânea, uma doença na pele, o médico olha e fala: é isso, pomadinha já resolve. Quando é uma doença, um problema interno nos órgãos, aí tem que fazer exame, tem que fazer exame de sangue, exame de urina, aí tem que fazer radiografia, tomografia, até achar ali a causa, né, o agente causador do mal. E aí ele fala, isso é interessante, ele fala que é por dentro. Por dentro é bem difícil de detectar, às vezes parece algo normal, né? Então a gente vai entender aí por que o escritor fala isso e o que esse progressismo causa aí na igreja. Então o nosso primeiro tópico fala da descaracterização do cristianismo. Deterioração moral é o nosso primeiro subtópico. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, que é esse período agora, né? O apóstolo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Olha que coisa interessante, né? Uma coisa aí bem dos nossos dias, né? A moral, os bons costumes, né? Isso a gente já não vê mais, né? O que era certo agora é errado, o que era pecado não é mais. E ele continua aqui: o enfraquecimento da doutrina bíblica, o relativismo, que não aceita a norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. A doutrina bíblica sendo enfraquecida, então o bíblico hoje, aquilo que está na Bíblia hoje já não é mais certo, aquilo que está na Bíblia já é cafona, já é ultrapassado. Então coloca-se uma teoria de que o homem pelo homem, de que o homem tem que viver os prazeres, de que o homem tem que aproveitar de tudo que o mundo oferece, em detrimento da palavra de Deus, né? O relativismo, então isso que é pecado, não é mais pecado, isso é relativo, isso depende do ponto de vista, não aceita mais a norma absoluta da palavra de Deus. E isso vai instigando a humanidade a ter uma má conduta, ter uma conduta errada, né? O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Isso que Paulo fala para Timóteo: nos últimos dias haverão tempos trabalhosos. Hoje os tempos estão trabalhosos, então vivemos nos últimos dias aí. Não obstante as investidas heréticas, né? Que a gente vê aí muito, gente querendo mexer na palavra de Deus, gente falando que a palavra de Deus hoje já é apenas um livro histórico, não tem que ser levado isso a sério, né? E a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Fácil, irmãos? Não é. Não é fácil, onde você vive aí uma enxurrada de
de lixo, uma enxurrada de coisas erradas, uma enxurrada de pecado, uma enxurrada de coisa que até uns tempos atrás era errado e hoje já passa a ser certo, mas nós somos exortados a viver em santidade de qualquer jeito, porque sem santidade não veremos a Deus. Então tem que ter muito cuidado, sem santidade não veremos a Deus. O nosso segundo subtópico é a erosão da ortodoxia, né? O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico ao mero registro de experiências religiosas. Um livro histórico que conta uma história, né? Que conta apenas uma história de um personagem e tal, que não era... Isso não tem que ser levado a sério, até porque isso foi naquela época. É apenas um registro, mais nada, né? Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. Já que é um livro histórico, não tem o que seguir aquilo que está ali. Aquilo foi para aquele período, naquela época. Hoje é uma outra época, é um outro período, é uma outra forma. Então, isso é apenas tão somente um registro histórico de experiências que uma pessoa, que um personagem chamado Pedro, que um personagem chamado Paulo, né, que um personagem chamado Davi teve. Mas isso não quer dizer que eu tenho que trazer isso para os meus dias. É apenas um livro, não tem nada de Deus ali. Né? Foi homens escrevendo. Então o progressismo traz isso. E aí, como isso é uma coisa histórica, as pessoas negligenciam, levando em conta que não tem mais o que seguir ali. Aquilo não serve mais. Os tempos são outros, né? O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Então, já que não tem regras, qualquer regra é válida. Então, a regra da cultura, qual é o entretenimento hoje aí que a gente vê? A gente vê aí na internet jovens fazendo desafios e morrendo, né? A cultura hoje do corpo, a cultura hoje aí do sexo, a cultura hoje aí da droga, a cultura do humanismo. Já que não tem regra, tá tudo certo. O cristão torna-se mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. A vida em igreja fica desprovida de poder do Espírito, né? A gente tá vendo hoje aí, muitas igrejas hoje não falam mais língua, não tem mais batismo, não tem mais salvação. Por quê? Porque esse progressismo tem acessado, tem tomado conta de alguns irmãos, achando que tudo é válido, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade bíblica, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita por Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Nós, que somos aí as pessoas que estão na presença de Deus, que conhecemos a Deus, que temos e por isso é importante a experiência com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, então a Bíblia não deixa de ser um registro de experiência religiosa e passa a ser um livro de como vai te ensinar a ter experiências com Deus. É por isso que é importante a oração, é por isso que é importante a leitura da palavra, é por isso que é importante ter um tempo, né, do seu dia para meditar nas coisas que são do céu, para meditar nas coisas que são de Cristo, para que você venha ter experiência com Deus, para que você não seja aí um mero espectador de uma igreja, porque hoje nós temos igrejas hoje que muitos são espectadores. Vou lá assistir o culto. Não, você não vai assistir o culto. Você vai cultuar a Deus, né? Quando a gente vai assistir um culto, então isso se torna uma experiência religiosa. Você assiste um filme, você assiste um repórter, você vai no cinema, assiste um filme. Isso porque você não faz parte. Quando você assiste, você não faz parte. Você está do lado de fora, ali assistindo algo que está passando. Você não tem como fazer parte daquilo. Quando você vai na igreja, você não vai assistir, você faz parte, né? Daquilo que está ali. Você faz parte da palavra, você faz parte do corpo de Cristo. E é importante que nós tenhamos experiências com Deus para que a Bíblia não se torne um livro de experiência religiosa dos outros. E é o que tem acontecido hoje, né? As pessoas entram na igreja vazias e saem vazias, porque elas têm a noção, a percepção de que vai assistir um culto. Você não vai lá assistir culto, não. Você é um adorador, né? Você não é um telespectador, você é um adorador. E como adorador, você tem que fazer parte da adoração. E quando você faz parte da adoração, e aí aquilo deixa de ser uma experiência dos outros e passa a ter uma experiência sua, né? Sua pessoal. Fecha os olhos aí comigo nesse momento e pensa numa experiência aí que você teve com Deus. Uma cura, um livramento, uma porta que se abriu, o batismo do Espírito. Fecha os olhos aí. Qual é a experiência que eu tive com Deus? Né? Qual a experiência? Uma experiência que teve Paulo quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, a experiência de Atos 2 com a descida do Espírito Santo, uma experiência da cura do cego. Qual a experiência? Você não consegue lembrar de nada? Então está na hora de você deixar de ser um espectador
Está na hora de você deixar de ser um assistidor de culto e passar a fazer parte de um adorador, que aí você vai ter experiência com Deus. Por isso a gente não pode jamais negociar a verdade que a Bíblia nos traz. Não pode negociar. Ela é inegociável. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. É a única revelação de Deus para os homens. É a palavra de Deus. É a Bíblia, é a maior profecia de todas. Vamos para o terceiro tópico aqui. O nosso terceiro tópico fala da corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Né? Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e das várias concupiscências. Né? A Bíblia fala que o Deus ele trabalha na esfera do impossível. Né? E quando Deus trabalha na esfera do impossível, eu trabalho na esfera do possível. E a esfera do impossível, quando ela acontece, isso é uma fé que nós temos em Deus. Isso não pode ser descaracterizado. Né? Tem a fé normal e a fé de Hebreus. Né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se espera, mas a certeza do que vai receber. Não é isso? Então é essa que é a nossa fé, que não pode ser corrupta, não pode sofrer corrupção. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. E Paulo refuta isso. Né? O prazer do corpo, o sexo fora do casamento, a fornicação, o adultério é um pecado contra o corpo. Paulo fala que todos os pecados são cometidos fora do corpo. Mas o pecado de prostituição, o pecado de adultério, o pecado de fornicação é cometido contra o corpo, dentro do corpo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não podem contaminar. Por isso os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como prostituição, ideologia de gênero, droga, aborto, relativismo moral, etc. Isso é uma falácia, irmãos. Isso é uma falácia. Mantém repreensível o seu corpo, alma e espírito. Né? A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Irmãos, não pode haver conversão sem mudança de atitude. Não dá. Tá? Não dá para eu ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá para eu ser amigo de Deus, querer estar na presença de Deus e seguir uma doutrina progressista. Não dá para eu estar na presença de Deus, querer algo com Deus fornicando, adulterando, roubando, bebendo, né? Usando droga. Não tem como eu fazer as duas coisas. É impossível fazer as duas coisas. Eu tenho que O que é uma conversão? Né? Eu já expliquei aqui, vou falar de novo. Uma conversão, geralmente a gente usa isso muito no trânsito, né? Conversão à direita. Então você está indo pelo caminho e aí você tem que voltar. Então você faz uma conversão e volta. E volta ao seu primeiro estado, ao primeiro estado de criança. Olha que interessante. Você vai andando, começa a pecar, fazer coisa errada. Se converte, você volta, e quando você volta a ser uma criança. Que a criança. Por isso que Jesus disse: aquele que não for como uma criança não verá o reino dos céus. Porque dos tais, sai o perfeito louvor. Então eu tenho que me converter, eu tenho que deixar a minha vida de adulto pecaminosa, a minha vida de adulto cometendo coisas erradas, me converter e voltar a ser uma criança, porque a criança não tem pecado. Por isso que fala de conversão, de volta ao primeiro estado, entendeu? A rebeldia, a ausência genuína de conversão nos impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Evidente. Os falsos mestres, os falsos doutores, os que ensinam que tudo é válido, que Deus só quer o coração, automaticamente eles serão dignos de juízo, né? E aqueles que seguem esses homens também serão dignos de juízo de Deus. Vamos aqui para o nosso segundo tópico, as teorias progressistas. A desconstrução da Bíblia. É a primeira coisa que eles vão fazer, irmãos, é desconstruir a palavra de Deus. Porque a nossa regra de fé e prática, a nossa base é a Bíblia. Né? É a Bíblia, é a palavra de Deus. A única profecia que nós temos hoje, genuína, verdadeira, é a palavra de Deus. Se eles desconstroem, se você vai destruir um prédio, você implode os alicerces, tudo desaba. Né? E o alicerce da igreja é o quê? A cabeça da igreja é Cristo. O alicerce da igreja é a palavra de Deus. Se eles desconstroem, se eles conseguem desconstruir a Bíblia, eles derrubam tudo. Essa que é a ideia. Eles vão direto aí. Né? O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Então, a Bíblia para eles não é inspirada por Deus
e a Bíblia para ele não é a palavra de Deus. Contém, ela pode ter equívocos, ela pode estar errada. Então é a primeira falácia que eles colocam. E se eu não tiver alicerçado na palavra de Deus, não conhecer a palavra de Deus, eu vou entrar por esse caminho, né? Eu vou entrar. Lembrando que texto sem contexto é pretexto para heresia. E é isso que eles fazem. Eles pegam um versículo isolado e criam em cima uma doutrina progressista para mostrar que aquilo ali está certo, que não tem problema nenhum. Um exemplo, vou pegar um exemplo básico que eu gosto muito de dar, quando Davi fala para Jonas que ele ama Davi mais que o amor das mulheres. Se eu pegar esse versículo isolado, eu dou base para um monte de coisa errada. Né? Um monte de coisa errada. Agora, o Davi está falando de Jonatas como um irmão. Não é um amor eros, é um amor ágape, é um amor de Deus, é um amor storge, sabe? Não é um amor com intenção sensual. É como o amor de um irmão, sabe? Como você ama seu irmão, você ama a sua irmã, a sua mãe. Esse é o amor que Davi estava falando ali. E aí um versículo, um texto sem um contexto vai me proporcionar montar doutrinas aí que vai levar praticamente longe de Deus. Muito longe de Deus. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. Ou seja, o que é? Teocentrismo é o Deus como centro. Antropocentrismo é o quê? É o homem como centro. O homem como centro de tudo. O homem como um Deus. Esse ensino produz pessoas egocêntricas. Quase a gente não tem hoje, né? Pessoas egocêntricas. E retira a convicção do pecado. Se eu posso tudo, se eu sou o centro de tudo, logo eu posso fazer o que eu quiser. Logo eu não vou pecar. Posso fazer o que eu quiser, não estaria pecando. É essa a convicção que eles colocam. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Ou seja, até uns meses atrás aí, tivemos aí uma grande artista aí, né? De nome internacional, brasileira de nome internacional. Ela sugeriu aí que a Bíblia fosse reescrita. Algumas religiões hoje fazem isso, né? Tira aí da Bíblia aquilo que não interessa. Então a Bíblia tem que ser reescrita porque a Bíblia ela é muito preconceituosa. Ela é muito isso, ela é muito aquilo. Então, hoje, no nosso mundo de hoje, essas falas não podem ocorrer. Então, vamos reescrever a palavra de Deus, que é exatamente o que a gente vê hoje. Muita gente querendo reescrever. Tirar daquilo ali aquilo que não favorece. Pessoal, se eu fosse tirar aquilo que não me favorece da Bíblia, que maravilha. Eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, eu vou tirar aquilo. Eu quero uma Bíblia que se adequa ao meu perfil. Que maravilha que seria, hein? Uma Bíblia que se adequa ao perfil da humanidade. Que maravilha, ninguém vai pro céu. É todo mundo aqui. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado. Ou seja, o homem peca não por culpa dele, o homem peca por culpa do meio. O meio que eu vivo é o que me leva a pecar. O meio social que eu vivo, a falta de algo, a miséria, né? As mazelas humanas me levam a pecar. Não, eu não sou o culpado. E aí tudo depende. Mas o fulano de tal, ele roubou para comer. Ele pecou, não importa, né? Agora, ele fez isso por causa disso. Sempre tenta-se arrumar um jeito de relativizar o pecado e falar que isso não é pecado porque foi feito assim. Isso não existe. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que distanciam o cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Então, eu vou distanciar. Quanto mais eu distanciar o homem de... Isso é demoníaco, viu, irmãos? Isso é satânico, tá? Isso é ideia do diabo, isso é ideia de Satanás, né? Satanás, ele mudou a forma, mas não mudou o jeito, viu? É sapotinho de algodão, ele vende mansinho, isso é satânico. São pessoas usadas por Satanás para afastar eu e você de Deus. Para colocar no meu coração e no seu que não é necessário santidade. O passaporte da salvação é a santidade. Se eu não tiver no meu passaporte carimbado santidade, não verei a Deus, viu? Isso aí é uma falácia demoníaca, é uma falácia diabólica de Satanás para afastar o crente, para afastar a igreja de Cristo, para afastar a igreja de Deus. Tem que ter muito, por isso que é importante a leitura da palavra. Tá? Então, essa que é a ideia, deturpar a doutrina, deturpar tudo para afastar terminantemente o homem de Deus aí e fazer o pecar. O teísmo aberto, que é uma outra corrente, né, teológica progressista. Nessa teologia, Deus é limitado. Olha só que coisa absurda, irmãos. É absurdo. Deus ele é um Deus limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Coisas que estão por acontecer dependem das ações livres dos homens. Então,
Deus, ele não pode fazer absolutamente nada, ele não manda em nada, não conhece nada. Isso não é Deus. Isso sou eu. Né? É limitado, não conhece o futuro, não exerce controle sobre nada, nem sobre a vida humana. Esse sou eu, esse é você, irmãos. Ué, eles querem colocar Deus no mesmo patamar do homem. Isso não existe. Isso não existe. O teísmo aberto me coloca perante ali no mesmo patamar de Deus. Por quê? Porque as ações de Deus dependem do que eu faço. Eu é que vou designar o que Deus vai fazer das minhas atitudes. Não, irmãos. Não é assim. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Cristo. Ele controla tudo. Ele fala, mar, você vem até aqui, onda, você vem até aqui. Sol, você vai nascer tal hora e vai se pôr tal hora. Tudo está no controle de Deus. Não tem o que fazer. Rejeita-se o conceito de presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Como assim? Como assim? Não tem. Deus, como que isso pode? Se tem na palavra de Deus profecias entregues, escritas que está acontecendo hoje, irmão. E isso foi escrito há milhões de anos, há 1000 anos atrás, há muitos anos atrás. Como que pode? Totalmente falácia, totalmente fora da palavra, da vontade de Deus. Deus foi surpreendido, Deus não sabia, ele foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Ou seja, estava tudo certo, ele não sabia que Adão e Eva iam pecar, ele não sabia que nada daquilo ia acontecer, e como o homem pecou, eu vou ser obrigado agora a refazer tudo de novo. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano. Ou seja, tudo pegou Deus de surpresa. Deus não esperava nada disso. Ele errou. Irmãos, Deus errou. Eu que acertei. Eu sempre acerto. Deus sempre erra. Bom, não tem nexo, não tem... Eu não tenho nem... Se eu pegar o Salmo 139, pronto, eu já coloco isso para baixo. Se eu fizer minha cama no céu, lá o Senhor está. Se eu fizer nas trevas, lá o Senhor está. Se eu fizer no céu, lá o Senhor está. Se eu fizer dentro da minha casa, o Senhor está em todos os lugares. Acabei com isso. Não precisa de mais nada. Amém? Só Deus é soberano. Então não faz sentido orar a Ele. Por que eu vou orar? Se Ele não pode fazer nada, se Ele não conhece nada. Não tem lógica. Não tem lógica. A teologia da demitologização. A palavra é demitologização. É a doutrina aqui. Rodolfo Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito, então, quer dizer que é mito. Tá? O mito é uma história de caráter religioso e que se destina a transmitir um conceito de fé. Não tem fundamento na realidade. Para esse teólogo maluco, alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Então aí a gente entra no... A Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Nesse caso a Bíblia contém e não é. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca passa a ser visto como mitológico. O endemoniado gadareno era mito, né? O Satanás sendo jogado do céu é mito, a tentação no Éden é mito, tudo mito. Tudo foi uma coisa que foi uma mitologia para poder dar uma ênfase naquilo que queria ser falado, uma alegoria. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa de Cristo são classificados como mitologia. Então, Maria a concepção de Maria, uma virgem que concebeu a José, e concebeu a Jesus, que depois foi esposa de José, é mito. É mito. A promessa da vida de Cristo também é mito. Jesus não vai vir nada. É tudo mito. Tudo coisas que não tem nada a ver. Na teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, que também é mito. Os sinais e outras revelações sobrenaturais. Tudo que for sobrenatural é mito. Todos os milagres, desde de Gênesis até o Apocalipse, é mito. Nada daquilo aconteceu, nada daquilo é verdade. Toda revelação sobrenatural, quando o anjo se pôs ali no príncipe da Pérsia, ó Daniel, desde quando dobrasse o seu joelho a orar, são ouvidas as tuas orações, e eu vim para responder as tuas orações, mas se pôs aqui no meio aqui o príncipe da Pérsia, eu não consegui. Mito, tudo mentira, tudo conversa. Sai Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita depois de 4 dias. Mito, tudo mentira. Isso tem que ser tirado da Bíblia, segundo aí a teologia do mito. Tá? Então tem que tirar aí da Bíblia, isso não serve para nada. Em oposição a esses disparates,
Ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Irmãos, eu sou testemunha de milagre. Tá? Eu sou testemunha de milagre. Eu posso ficar aqui contando para os irmãos vários milagres, várias providências de Deus, vários livramentos. Então, mito é esse camarada aí. Esse aí é mito. O Rodolfo Bultmann, ele é mito. Esse cara não devia nem ter existido, porque é uma grande bobagem que ele falou aqui. Tá? E chegamos aqui ao nosso terceiro tópico, refutando o ensino progressista. Criando aí argumentos, né? Falo que a nossa lição é apologética. Então, criando argumentos aí para refutar essa falácia que é o ensino progressista. Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Ou seja, ela não erra e não erra. Se a gente pegar para ler aí minuciosamente, você vai ver que ela não erra, que ela é válida, né, até hoje. O princípio da sola escritura, instituído na Reforma, estabelece que a Bíblia, como a única regra, infalível autoridade final de fé e prática, irmãos. Irmãos, leiam a palavra de Deus. Não vai adiantar eu ficar aqui falar 2, 3 horas para os irmãos se os irmãos não ver na Bíblia, não olhar na Bíblia aquilo que eu estou falando aqui. Não vai funcionar. Tem que ler, tem que orar, tem que buscar. É a forma de se defender. A gente vai criar aqui argumentos apologéticos aqui, né, para defesa da fé cristã, mas é necessário, irmãos, que os irmãos leiam a palavra de Deus, faz uma leitura devocional. O que é uma leitura devocional? Tirar um período todos os dias, meia hora, 40 minutos, pegar um capítulo e meditar naquele capítulo, senão não adianta, né? Tem que ler. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Por isso que nós temos os livros inspirados e os livros que não são inspirados. O que entrou no cano bíblico foi pela inspiração do Espírito Santo, por isso que está lá. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Irmãos, o que está lá e não dá para tirar. Então, muito cuidado com... Tem muitos versículos aí que são inventados, né? Que a gente acha que está na Bíblia e não está na Bíblia. Tem vários e vários e vários. Então, muito cuidado com isso. Nosso segundo subtópico. Ensinando as Escrituras bíblicas. A grande comissão confiava à igreja... A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. A incumbência, irmãos, é tanto de formação quanto de transformação. São duas coisas distintas, né? Eu tenho que formar e transformar. São duas coisas distintas, mas que são atreladas uma com a outra. Não dá para formar sem transformar. Eu tenho que ser transformado pelo poder da palavra. Essa é a função da igreja, essa é a função daquele que prega a palavra, né? Paulo exorta a necessidade, a dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro, né? Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Eu preciso aclarar, eu preciso jogar a luz da palavra naquilo para que a pessoa olhe e entenda e fale, não, eu estou pecando, isso é errado. Entendeu? Por isso que tem que ter essa transformação. Resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Aí vai vir as ciladas, vai vir os dardos, vai vir e você vai conseguir se proteger. Por quê? Porque você é ensinado, instruído na palavra de Deus, né? Enfatizando a santificação, nosso terceiro e último tópico. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Então eu preciso ser transformado e viver uma vida de santidade. Por isso que a gente está sempre falando da escola bíblica dominical, para os irmãos ir, para os irmãos participar, para os irmãos fazer uma força, mas já é os últimos dias, irmãos. Né? Já é os últimos dias aí, Jesus está voltando, a gente precisa estar preparado, apercebido, firme na palavra de Deus. Por que está se intensificando esse ensino progressista, o teísmo aberto, o humanismo? Porque já é os últimos dias, então o Satanás está atirando para todo lado para tirar o máximo que ele puder de gente da igreja. Então é preciso que a gente esteja ali firmado na palavra, buscando a vontade de Deus e aprendendo a palavra de Deus. Por isso a gente está sempre falando disso, né? A santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Quando o salvo recebe novidade de vida,
e se estende até o dia da glorificação do crente. Então é preciso que isso seja uma continuidade. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Eu não posso começar como os Gálatas, começar no espírito e terminar na carne. Eu tenho que sempre subir. Comecei aqui, vou subindo numa glorificação, num aprendizado, até chegar à estatura de varão perfeito, até a volta de Jesus. No abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Lembrando que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. Eu já ouvi aí políticos de nome falando que tem que acabar com a família, tem que acabar com a igreja, tem que acabar com tudo isso. Então a repulsa deles por Cristo é grande, é patente, é latente, e eles não escondem mais isso. A fé, a heresia progressista critica as Escrituras, a gente isso o tempo todo, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Essa é a ideia do ensino progressista. A postura da igreja não deve ser de inércia. O que é uma inércia? Ficar parado, acomodado. Não. Ela deve estar ali brigando, lutando e pregando a palavra de Deus. Lembrando que a gente não briga com as mãos, a gente briga com o joelho, a gente coloca o joelho no chão, a gente briga com a palavra. Nossa arma é a palavra. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente. Tá vendo, irmãos, como é que é interessante? As pessoas vão na academia para emagrecer e para ficar forte, para criar massa magra, que é hoje é a massa magra. Então vai lá criar massa magra dá aquele volume no braço e tal. Mas ela tem que ir todo dia se exercitar para que essa massa magra cresça, para que os músculos cresçam. Ela precisa ir todo dia. Não é diferente na palavra de Deus. Isso tem que ser exercitado todo dia. Todo dia. Se você quiser crescer na presença de Deus, se você quiser criar armas para lutar contra o pecado, tem que fazer o seu devocional, a oração, todos os dias. A gente vai ser alvo fácil aí para esse ensino deturpado aí que esses homens estão trazendo hoje. Amém? Então nós finalizamos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical de número 3. Né? A lição de número 3, que é dia 16 de julho de 2023, será no terceiro domingo de julho, essa aula presencial. Então essa aula vai ser uma aula presencial, dia 16 de julho de 2023, às 9 horas da manhã, no domingo, na Igreja do Jardim Iva, na Travessa Tigresa, número 82. Espero você lá, pra gente aprender junto mais um pouco, tá bom? Lá você vai poder fazer perguntas, você vai poder fazer parte. Aqui, como a gente fala, aqui você é um espectador, né? Aqui você assiste a aula. Lá não, lá você vai poder participar, por isso que a gente tem que estar sempre lá na igreja buscando ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos e até uma próxima aula.